Boa noite a todos e sejam bem-vindos à nossa primeira aula de manipulação de fitoterápicos com os cristais. Vou contar um pouco para vocês o que me inspirou a fazer esse trabalho. Quando eu era criança, eu morei 13 anos com a minha bisavó, que era uma espanhola de Andalucia e Almeria, uma pessoa muito interessante, que era diabética. E tinha na nossa casa um quarto grande, onde a gente chamava o quarto grande. Tudo que a gente ia fazer de especial era naquele quarto. Ela tinha uma cômoda bonita com uma tábua de mármore, uma peça de mármore em cima, onde existia uma espiriteira e vários tubos de ensaio e muitos reagentes, pois ela era diabética e ela mesma fazia a sua dosagem da glicose todos os dias para ver se precisava tomar insulina ou não. Nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, e a gente ficava fascinado, porque era muito interessante ver aquele foguinho azul saindo para todo lado, subindo, e a minha avó fazendo aquele negócio no tubo de ensaio, que era amarrado com um araminho. Ela botava na espiriteira e tinha várias cores naquele negócio. E é por ali que ela via como é que estava o limite da sua glicose. Eu cresci, os primeiros anos da minha vida. A gente morou muito tempo com ela, pois ela que criou meu pai, que era órfão, era avó do meu pai. Nós moramos até os 13 anos, quando eu tinha 13 anos que ela faleceu. Em alguns momentos da minha vida, eu fiquei com ela quando os meus pais mudavam para outra cidade. E ali eu aprendi muitas coisas. Essa fascinação por esse quarto grande, da botica da vovó. Ali ela fazia várias manipulações de remédios. Ela fazia as garrafadas, ela fazia as tinturas, ela fazia várias coisas que a gente vai tentar resgatar, porque nós não éramos acostumados muito com o remédio de farmácia. Apesar do boticário que tinha na cidade, manipular aquilo que você precisava. E eu acho que foi daí que veio o meu interesse pela fitoterapia doméstica, daquelas receitas que a gente pode fazer em casa, buscando algum conhecimento, tendo conhecimento do assunto, mas que você pode ter um socorro na sua casa, como a farmacinha da vovó. Esse quarto era muito interessante. Minha avó era espírita, kardecista, e recebia as pessoas para dar passe, quando a pessoa estava doente, e era nesse quarto, tudo era ali. E ali também ela fazia a sua leitura do baralho, da cartomancia, pois ela era de uma região da Espanha onde esse é o hábito. E foi com ela que eu desenvolvi, eu e meu irmão que já faleceu, desenvolvemos o gosto pelas cartas e pelo tarô, pela cartomancia. Foi daí que a gente recebeu esse DNA. Quando eu fui para o Arraial da Ajuda fazer um levantamento de campo que duraria 9 anos, e montei também a minha sala, o meu laboratóriozinho, parecido com o da minha avó, onde eu também recebia as pessoas para os atendimentos de tarô, e ali eu fazia as consultas dos pacientes e os remédios. Hoje, fazendo esse trabalho com vocês, aqui para vocês, é que eu me dei conta que foi um chamado do meu DNA para ir para aquele lugar. Eu repliquei o conhecimento da minha avó. Eu nunca tinha pensado nisso. Achei que era uma coisa que eu tinha decidido sozinha, mas não é verdade. Eu fui pelo caminho da ancestralidade. Quando eu cheguei no Arraial da Ajuda, que eu ia fazer um trabalho que duraria 9 anos, que é um campo grande de pesquisa, eu conheci um senhor que me acompanhou durante todo o período que eu vivi lá, 21 anos, seu Caboclinho, o mestre Caboclinho, o velho Caboclinho, como a gente fala, que me ensinou tudo sobre a ancestralidade daquele lugar, e todas as receitas, tudo que eu sei de fitoterapia, da fitoterapia energética, da fitoterapia que se pode fazer em casa, foi através do velho, que me levava para as matas, me mostrava todo o processo que era possível
a ancestralidade da sua avó também, que era uma benzedeira. Com a nossa chegada ao Arraial da Ajuda, o velho Caboclinho, que era um benzedor, mas não benzia muita gente, ele disse que não se sentia muito à vontade, porque as pessoas iam rir dele, blá. E a gente conseguiu fazer com que ele resgatasse essa memória, essa ancestralidade da avó dele, da dona Manjuca, e passou a ser o maior benzedor da região. Hoje ele já faleceu, infelizmente, nos deixou, mas deixou um puta de um legado, uma coisa maravilhosa na minha vida. E a consciência do Caboclinho e da minha bisavó me acompanha sempre. E de outras pessoas que me ajudaram nesses 21 anos que eu estive lá. Fui muito acolhida, fiz um trabalho que é um trabalho que registrei na Biblioteca Nacional, de todas essas receitas que a gente passou a conhecer ali, que é um patrimônio do lugar. Bom, só para dizer que este trabalho que a gente está fazendo hoje é um trabalho de homenagem aos nossos ancestrais. A minha avó, ao seu Caboclinho, ao velho Jacinto também, que nos ajudou muito, a minha mãe Naná, minha mãe de santo maravilhosa, que também já se foi. É um trabalho de gratidão e de agradecimento à ancestralidade. Então, bora lá fazer as nossas receitas. Bom, enquanto o Davi vai muito aqui, né? Estamos aqui com necessidade de equiparação técnica. Enquanto o Davi ajusta as coisas aqui, porque a gente teve a feliz ideia de fazer em 3 redes diferentes, sendo a primeira vez que a gente faz um vídeo antes, antes da live, e tem algumas redes que não aceitam, né? Por exemplo, o TikTok não aceita, o Instagram não pode ter som, não sei o que, não sei o que lá, e a gente está tentando acertar as coisas, né? Bom, Marcos, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É uma arte do Davi, né? Através da minha história. Eu fui contando um pouco da minha história, da minha infância. E antes da gente começar o nosso processo de manipulação, toda vez que a gente trabalha com os cristais, eu gosto de fazer uma oração, que é em agradecimento a tudo aquilo que a gente recebe da divindade, recebe do Pai Eterno. E é a seguinte: salve devas cristalinos da arte de curar, vinde em nosso auxílio e derramai as vossas bênçãos curadoras neste lugar, e participem conosco dos trabalhos dessa terra, para que a vida força interna se liberte. Amém. Depois, se vocês quiserem, a gente passa pelo grupo essa oração, que ela é interessante para quem vai lidar com os cristais, trabalhar com terapias e curas, que são os devas cristalinos da arte de curar. Como eu tinha proposto para vocês, da gente fazer hoje um protocolo de eliminação de fitoterápico, de eliminação de oxalato de cálcio, que são as pedras renais, os cristais de cálcio. E para isso, a gente fez aqui uma receitinha básica para vocês. E é o seguinte, são 5 plantas, cinco ervas que nós vamos usar. Vai tudo descrito depois no grupo, nós vamos passar tudo em PDF. Fizemos um mix de plantas medicinais
para eliminação de cálculos renais, com folha de abacate, cana do breja, cabelo de milho, pata de vaca, quebra-pedra. Esse mix aqui é o que vai no chá. Ele é usado também para a gente fazer tintura. A minha proposta foi ensinar a tintura de uma forma, como vocês viram ali na nossa história, de uma forma bastante caseira, uma cutica da vovó. E para isso, eu trouxe aqui, eu trouxe os elementos que podem ser os carreadores. As tinturas, elas não são necessariamente feitas só com álcool de cereais. Antigamente, quando eu era criança, eu me lembro que a minha avó fazia com vinho branco, um vinho medicinal que a gente comprava na farmácia. Tinha algumas tinturas que ela fazia, que era para anemia, que de ferro, tinha ruibarba, tinha umas coisas bem amargas, era feito com o vinho que se comprava na farmácia para manipulação caseira. Então, tudo era feito dentro das farmacinhas domésticas. E a proposta é essa: trabalhar o conhecimento da nossa ancestralidade para que as coisas fiquem de uma forma um pouco mais livre das toxinas e que a gente possa se desintoxicar tanto remédio alopático também. Esse protocolo aqui é muito interessante, porque as plantas que a gente usa, que tem os princípios ativos, que são as plantas que arrastam o oxalato de cálcio dos microtúbulos e fazem eliminação pelo sistema excretor. E vai fazendo com que a gente deixe de formar os cristais de cálcio, né, as pedras do rim. E para isso, eu trouxe aqui as ervas. Eu já fiz um mix, a gente compra nas casas que vendem erva, escolher sempre uma boa procedência as coisas. São Paulo tem lugares muito bons, a zona cerealista é ótimo para comprar as coisas. A receita para 1 litro de carreador, de recipiente, para você fazer 1 litro de tintura, você usa 200 gramas das plantas, das ervas. Aqui nós misturamos todas elas, já é um mix. Ela vai fazer a tintura e vai fazer também depois o chá. Porque durante o processo dos tratamentos você toma a tintura e todos os dias é aconselhável você fazer três xícaras de chá por dia. E é um procedimento que pode ser para a vida toda. E você vai evitando de ter os cálculos renais. Eu também aconselho a comer todo dia 1 colher de semente de abóbora, porque ela também tem um princípio ativo que ajuda a arrastar o oxalato. Então, para fazer a tintura, Davi, vai lá para mim, bota 200 ml de álcool aqui, na farmácia, álcool de cereal lá, e 100 ml de água. Davi vai pegar o nosso recipiente. Aqui eu trouxe vodka, você pode usar vodka, a gente não vai tomar não, tá? Você pode fazer com álcool, vinagre de álcool. Caso as pessoas que vão usar o medicamento não possam com alcoolatura, não possam com álcool, você pode fazer no vinagre, que é a mesma coisa. E também você pode usar o conhaque, aquele que a gente usa para o floral. E essas são as formas de manipulação das mais antigas que tem. Eu me lembro que minha avó usava umas bem esquisitas também. Uma das que eu aprendi na Bahia, também, quando eu estive lá, o álcool tem num galão branco grande, 200 ml, 100 de água, água do pio. Então, na Bahia, eu aprendi a fazer uma tintura que eles usam bastante, que era feita no Biotônico Fontoura, que era feita com sucupira, que é uma semente muito legal, muito boa,
que ela tem a quinona, ela cura malária, é indicada para malária, e com certeza também alguma coisa aí com Covid, né? Que ela tem quina. Lá em casa a gente tomou durante a pandemia toda, eu não muito, porque é muito amargo. Mas Elias tomava todo dia e a gente não teve nada, né? E lá na Bahia eles faziam antigamente, porque o biotônico antigamente ele era feito, tinha álcool, e ele era feito para dor de garganta, reumatismo, asma, bronquite. Isso, achou, eu esqueci de colocar de tarde. Isso aí. Aqui. Esse aqui é o álcool de cereais, não deu para trazer a embalagem porque tem 5 litros, é muito grande. E aí, o que que você faz? Depois de escolher as plantas, que eu vou deixar tudo certinho, vai tudo postado, vai tudo em PDF para vocês imprimirem. Você faz aqui, vai fazer uma sujeirinha, mas é assim mesmo. Você coloca dentro de um vidro escuro de boca larga, não é tão largo assim. Você coloca as plantas. Essa receita aqui, ela tem 60 gramas de ervas, todas elas misturadas, para 300 ml de água. E essa proporção é muito fácil de fazer, porque se 200 gramas você faz 1 litro, você faz 200 sobre 1.000 e X sobre 300, sobre a quantidade que você quer. Você faz uma regra de 3 e encontra a quantidade que você vai usar. É muito simples. Bom, aqui eu já fiz uma sujeirada, mas é assim mesmo. E agora a gente vai colocar esse álcool e você vai deixar, pode até botar um pouquinho mais, se quiser que cubra porque essas plantas são muito leves, então elas flutuam. Se você quiser, pode colocar um pouco mais de álcool já preparado com água também, porque são duas proporções de álcool para uma de água. Então fica 30 de água, 1/3 de água e 2/3 de álcool, né? A mesma proporção para os outros recipientes. A única diferença que existe do álcool para as outras é que o álcool, você faz uma tintura mãe dessa, ela pode durar 5 anos, e sendo que os outros vão durar 2 anos, o prazo de validade são 2 anos. Depois que você fez a tintura, você escolhe as pedras que vão potencializar sua tintura, porque a nossa proposta aqui é trabalhar exatamente isso, a cura com as plantas da fitoterapia, que eu chamo de fitossinergia, porque fitossinergia, porque faz uma sinergia com outros elementos, como os cristais. Você coloca as pedras relativas àquele problema que vai ser tratado. Eu vou colocar citrino, vou colocar 3 pedrinhas já limpas, naquele processo que a gente vem ensinando. Limpa os cristais em água com sal grosso, depois passa por água corrente e depois programa para aquilo que você deseja. Sempre assim, né? Primeiro, você faz para que você quer isso, né? Você diz que você está oferecendo as pedras a fazerem trabalhos de cura, ao mais bem de todos, que é a própria cura com a luz. E depois você programa para que você quer que aconteça, que é uma cura renal, que é a cura dos rins. E aí você coloca e deixa. Durante o tempo que vai acontecer a maceração, normalmente a gente faz de 14 a 15 dias. E você sempre vai lá e dá uma mexidinha no pote. Mas antes
de 14 a 30 dias, desculpa. Se antes dos 30 dias, pode ser que já dê para você usar. Depois você filtra no filtro de café, filtro de papel, café bebida, qualquer um, e guarda num vidro escuro também, tudo esterilizado. O álcool, você pode fazer o álcool 70 em casa, na mesma proporção que a gente fez a tintura. Você faz duas partes de álcool e uma de água. E você pode esterilizar os seus equipamentos. Não pode esquecer nunca de fazer a, colocar a data, colocar o nome das coisas que você está usando e o dia que está sendo feito. Depois que você vai coar, filtrar, você também não esqueça de botar uma etiqueta dizendo que dia que ficou pronto, né? Foi elaborado em tal dia, que ele foi manipulado no dia anterior, no tempo antes, e depois ele fica elaborado pronto em, em outro tempo. Então você coloca aqui, elaborado em e validade até onde você vai usar. No álcool, você pode usar uma validade de 5 anos para tintura mãe. Nas outras substâncias, você usa 2 anos. Nunca esquecer disso. E tampa, bem tampado, né? Sempre no vidro escuro, um lugar fresco, um lugar seguro, né? Sem a luz do sol. E quando você vai usar, você usa, coloca no seu dosador. Compra um colhãozinho desse, naqueles que a gente fazia chup-chup, né? Punha no saquinho e fazia aquele negocinho gelado. Você coloca aqui, também coloca uma etiqueta sempre, para a gente saber o que é, com validade, e faz a posologia. Normalmente, essas tinturas, elas são para serem tomadas numa situação assim de emergência 3 vezes ao dia, quando a gente tem cronicidade da história. 30 gotas para adultos em meio copo d'água, porque o recipiente, o veículo da tintura ou do extrato é sempre a água. Esse processo, ele é muito interessante, mesmo que a pessoa esteja fazendo um tratamento alopático, ele não interfere em nada. É uma terapêutica integrativa, que ela potencializa até o efeito de outros tratamentos. Pode fazer tranquilo. Essas ervas, elas podem ser consumidas a vida inteira, para quem tem residência, reside muito no oxalato. E aí você também pode oferecer para as pessoas, né? Eu faço para doar, porque foi um processo que eu aprendi na escola e aprendi, que eu postulei na escola, aprendi com os nativos, porque cada receita que me era ensinada, eu fazia no meu laboratóriozinho, que é um laboratório igual à minha avó, eu fazia a tintura ou o extrato e dava para as pessoas usarem para ver o que tinha acontecido. Como é um processo doméstico, qualquer pessoa pode fazer, ele não pode ser vendido. No meu caso, não é para ser vendido, ele é para ser ensinado. Então, eu dou todos esses remédios, eles são feitos para doação. Então, quem precisar de de tintura, mesmo das plantas para fazer o chá, eu costumo doar. Então, é isso. Você sempre coloca os nomes, e aqui o que eu estou pretendendo fazer, depois na quinta-feira, a gente dá um protocolo da gastrite também. Ensinar como faz gastrite, cura gastrite. Faz gastrite, todo mundo sabe, né? Basta tomar umas pingas, né, Davi? Gastrite é bom, né? E aí a gente vai fazendo isso. Depois, na última aula, estou pensando em fazer aqui um protocolo para as pessoas que têm insônia. Então, a gente manipula aqui uma outra erva, ensina os cristais e tudo isso. Então, é isso.
Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível para responder. Espero que vocês façam uso desse conhecimento. Ele é muito, muito, muito importante, porque ele ajuda muitas pessoas. Tem tido casos interessantes com essa simplicidade de medicação, muito interessante mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado e que a gente vai estar aí disponível para responder o que vocês quiserem. Se alguém tem alguma pergunta, estou aqui para responder. Eu só não estou vendo ninguém, porque eu estou sem óculos, não enxergo nada. O que o Davi está falando, Davi? Não tem ninguém? Não tem ninguém perguntando nada. Bom, também é o seguinte, a gente vai compartilhar tudo no grupo, e se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem saber mais, precisar de mais informações, vou estar disponível para isso, tá bom? Então é esse o nosso assunto de hoje. Obrigada por vocês. Gostei do meu grupo, achei ótimo esse grupo que a gente abriu, foi muito bom. As pessoas, as pessoas falam, essas ervas, se você colocar as ervas secas num pote hermeticamente fechado, elas têm uma validade grande, mas tem que ser de boa qualidade também. Na zona cerealista, em São Paulo, costuma ser muito bom, que eu comprava lá do Arraial, às vezes até para não fazer as plantas frescas, né? Que a gente pegava, às vezes tinha áreas que eram contaminadas, eu comprava na zona cerealista. Então você compra e mantém as ervas no pote hermeticamente fechado, tá? Tudo muito sequinho, muito limpinho, ela dura bastante. Bom, então tem mais alguma pergunta? Tem alguém perguntando quais são os ingredientes para preparar o quê? Ah, da gastrite a gente vai falar na quinta-feira. Eu vou trazer as plantas, né? Que vão ser, é uma semente e mais uma planta. São coisas muito simples. E também vou dar as pedras que podem usar. Para essa tintura, eu usei citrino, mas pode usar citrino junto com o topázio amarelo. É que o meu topázio amarelo sumiu, então eu botei 3 pedras de citrino. As ervas frescas podem ser usadas sim, só que muda um pouco a manipulação das ervas frescas. Como elas já têm os 30% da água que a gente põe na erva seca, ela vai à alcoolatura pura. Então, é diferente só o preparo. A gente tem também, para artrite reumatoide, nós temos várias coisas que podemos fazer. Aí vocês decidem se prefere fazer o da insônia ou da artrite reumatoide, né? Ou então fica para um outro momento. A da artrite é muito interessante e ajuda muita gente também. Todas essas receitas, bom, eu estou um pouco nervosa, mas já está passando, tá bom? Eu sei que fico assim agitada. Todas essas receitinhas foi as receitas que eu fiz durante o campo de pesquisa, durante 9 anos, no Arraial, entendeu? E aí elas são provadas, elas são testadas, elas foram. A gente fez a amostragem de todas elas com a própria população nativa, né? Inclusive, tem uma história lá, quando eu saio para a rua, eu saía para a rua, todo mundo já, "Dona Vera, Deus pague, oh, meu Deus, pague o quê?" Era um remédio que eu tinha dado, eu tinha esquecido. Mas é isso. Todas elas foram feitas a amostragem, porque a gente fez ela foi para o meu TCC de pós, a gente fez cientificamente as coisas também. E essa pesquisa durou 9 anos. Eu fiz um campo de levantamento de campo, começou com a etnobotânica,
com as casas, né, com as casas de candomblé, com as mães de santo, e o velho caboclinho, que foi meu guia durante muitos anos. E depois, essa pesquisa foi registrada na Biblioteca Nacional exatamente quando fez 9 anos que eu comecei, eu terminei. E ela tem umas 300 manipulações, inclusive florais até. Mas tudo bem. A gente tem ervas específicas para a depressão, sim. Eu costumo usar bastante a pessoa que está saindo daquele processo de sair da parte química dos remédios, ansiolítico e tal. Eu costumo usar a valeriana para fazer o desmame das drogas químicas, mas tem muitas outras, né? Tem o hipérico perfurato. Eu preciso pesquisar um pouco mais, porque assim, de cabeça, minha cabeça esquece as coisas. Mas eu uso uma planta que chama Alpina espiciosa, que é a colônia também é super legal, muito boa. Tem muitas coisas, inclusive junto com as pedras antidepressivas também. Que as pedras têm uma frequência, uma ressonância curativa. Então, por que que elas funcionam? Porque elas têm, é delas, elas nasceram assim. E elas ficam reverberando essa frequência. E como somos todos frequência, a gente capta a frequência da pedra, por isso que ela cura, né? Então, tudo é tudo, né, no universo, está tudo entrelaçado. As ervas específicas de depressão tem várias. Eu costumo usar bastante a valeriana, né, para insônia e depressão, e tem o hipérico, que eu gosto bastante também. E a artrite reumatoide, a gente tem um mix, como eu fiz isso aqui, ó, e muito bom. Inclusive com a maçã de elefante junto. O que fazer para artrite reumatoide? Você pode fazer óleos também. Tá? Tem várias coisas. A gente manipula um óleo com muitas pedras, muitas ervas e com pimenta. Um óleo fantástico. E vai também um almécica, uma resina que tem no Arraial, uma resina extremamente curativa da Mata Atlântica. A gente faz um mix da coisa e funciona bastante. Óleo de massagem. E as tinturas, extratos, pode fazer cataplasma. E essas coisas são tratadas emocionalmente também com terapias, né? A gente sabe que as coisas não acontecem na matéria primeiro. É o último estágio da nossa doença, é a nossa matéria. Ela só vai mostrar o que está por dentro da gente, as dores, aquilo que eu não consigo tratar, aquilo que eu não consigo articular. É muita dificuldade na articulação, na articular a vida, né? Articular palavras, essas coisas. Como eu estou agora, né? Estou com dificuldade de articular as palavras. Mas é isso. As ervas frescas, elas são muito legais. Precisa tomar cuidado onde buscar as ervas frescas. Às vezes a gente pega num quintal onde tem animais, elas podem estar contaminadas com fezes, com urina de gato. Então, é melhor você ter um canteiro até suspenso, né? E, e algumas coisas, a gente usava muito árvores grandes, então pegava as folhas lá em cima que não tinha animal. Mas as ervas rasteiras, os arbustos, são sempre muito contaminados, a não ser que seja um herbário, como eu fiz na minha casa. Eu fiz um viveiro e eu quase não tive animal nunca. Depois, no fim, já depois de não sei quantos anos eu estava lá, que a gente resolveu ter cachorro, gato. E um cachorro, não. O nosso cachorro Baronguinho, né, que durou 11 anos. Mas as ervas frescas têm isso. E ela tem mais toxicidade do que a erva seca, né? Tem mais alguma pergunta? Bom, se era só isso, então tá tudo bem. Ficamos para a próxima. E vocês podem perguntar no grupo o que quiser, que a gente vai respondendo, tá bom? Tem uma infinidade de coisas. É que a gente vai pegando, selecionando aquilo que é mais importante, assim, que as pessoas mais reclamam, né? Que é gastrite,
pedra no rim, essas coisas, depressão, insônia. Agora, muita gente acontecendo de ter muita insônia, que é um processo planetário, né? Faz parte do nosso processo aí do deslocamento dos polos, eu acho, não sei, deve ser. As coisas são assim mesmo. Bom, estou à disposição de vocês, espero que tenha feito algum sentido. E se vocês gostam do assunto, vamos estar aqui na quinta-feira, tá certo? Obrigada por todos estarem aqui. Gratidão pelo grupo maravilhoso que a gente conseguiu dessa vez. Muito bom.